Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo de número 13 ao versículo de número 16. Nossa leitura de hoje. Gostaria de dizer uma coisa a você que está aqui nessa noite. Todos nós que estamos aqui reunidos nessa noite. Jesus está aqui, meu irmão. E onde Ele está, há confronto. Há uma conversa sincera, verdadeira e transformadora. Jesus que está aqui, realmente conhece o seu coração, conhece a sua vida, a sua história. Mas Ele hoje, nessa noite, Ele quer ter uma conversa muito franca e direta com você, comigo. Uma conversa sem rodeios. Uma conversa objetiva, uma conversa que fale a respeito da vida. E eu já começo hoje aqui à noite perguntando: como vai a sua vida? Como está a sua caminhada? E assim a gente lê o texto. E diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operados os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. A quem vos rejeitar, a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Espírito Santo de Deus, nós precisamos entender o que o Senhor deseja tratar com a nossa vida. Então, que toda distração, tudo aquilo que deseja atrapalhar, nós repreendemos no nome de Jesus. E que o Senhor, por misericórdia e graça, faça com que a Tua palavra entre em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Talvez você já ouviu diversas vezes, e já escutou em muitos momentos, de que Jesus te ama, e realmente Ele te ama. Talvez você já ouviu em muitos momentos, de muitas vezes, de muitas formas, escrito em carro, as redes sociais, de que Jesus realmente deseja transformar a sua vida, de que Jesus morreu no seu lugar, morreu pelos pecados que são nossos, pagando o preço pelos pecados que nós cometemos. Talvez você já cansou de ouvir isso diversas formas e diversos momentos, mas isso é parte de um todo. Às vezes contam para nós apenas uma cara do Evangelho, não contam a outra seriedade que o Evangelho traz para cada um de nós que estamos aqui reunidos nessa noite. O Evangelho apresenta para cada um de nós uma oportunidade, e toda oportunidade exige da nossa parte uma resposta. Toda oportunidade exige da nossa parte uma resposta. Hoje Jesus está falando com a sua vida, com você, aqui nessa noite. E Ele vai falar. E a pergunta é essa: qual resposta eu darei a partir de agora? Qual será a minha resposta para Ele? O que eu irei dizer para Ele nessa noite? Até o silêncio é uma resposta. Então, nessa percepção, nesse entendimento, esse texto aqui que nós vemos, são as palavras de Jesus falando para algumas cidades, que tinham visto a presença dEle, que tinham visto os milagres que Ele operava, coisa que em nenhum momento da história do Antigo Testamento aconteceu. A manifestação de Jesus
é o maior acontecimento da história. Não há outro acontecimento que reflita mais o amor de Deus por mim e por você. Mas essa oportunidade tem também responsabilidade. O texto nos diz que tem oportunidades nos são dadas. E muitas oportunidades ao longo da vida nos serão dadas por Jesus. E todas essas oportunidades, elas serão cobradas. Todas as oportunidades que estão me sendo dadas, oportunidades de graça, de perceber e de sentir a presença do Senhor Jesus Cristo e ser transformado. Tudo isso, meu irmão, vai ser cobrado um dia de mim e de você, dependendo da resposta que você decidir dar aqui nessa noite. Dependendo da resposta que decidirmos dar ao Senhor, e eu não estou dizendo especificamente para aqueles que não conhecem a Jesus, mas para todos aqueles que já caminham com Jesus, de que muitas oportunidades nos serão dadas, mas nós teremos que prestar conta sobre cada uma delas. Se demos as respostas corretas, ou se demos uma outra resposta, seja qual for. Mas eu gostaria sinceramente, nesse texto, de refletir sobre 3 impedimentos que fazem com que eu não me encontre e não me aproxime de Jesus. Porque Jesus está aqui, Ele está neste lugar de culto, Ele está na nossa vida diariamente, mas Ele pode estar na minha frente, Ele pode estar perto de mim, muito perto, mas eu não ter nenhuma relação com Ele. E o perigo está aí, quando Ele está próximo, mas o meu coração está distante. Eu posso estar próximo do Jesus que está na igreja, mas eu posso estar longe, com o coração agarrado e preso a tantas coisas que a vida nos impõe. Então existem 3 impedimentos. Eu creio que todos nós que estamos aqui reunidos queremos nos aproximar de Jesus, amém, irmãos? Se Jesus dependesse disso para se aproximar da gente, eu acho que Ele estaria provavelmente saindo daqui. Porque o interesse de Jesus pela nossa vida é grande, mas Ele não invade em lugar nenhum. E Ele nem bate a porta. Ele se apresenta de modo inconfundível. Ele está aqui, se apresentando para você nessa noite. O que você vai fazer a partir de hoje? Uma oportunidade. Dessa oportunidade eu terei que prestar conta. Mas eu preciso romper alguns impedimentos. Impedimentos que fazem com que eu não me aproxime de Jesus. Mesmo estando aqui na casa do Pai, esteja distante. Mesmo estando ouvindo um louvor, gostando da igreja, gostando do louvor, eu posso gostar de tudo, mas está muito distante de Jesus, extremamente distante dele, porque a minha vida cercou-se de impedimentos, e o primeiro impedimento que nós vemos nesse texto aqui, é a ausência de arrependimento. O que me impede de me aproximar de Jesus, o que me impede de chegar perto de Jesus, é a falta de um arrependimento sincero e verdadeiro. Por isso que ele diz sobre Tiro e Sidom. Ele fala de 4 cidades aqui, 2 do Antigo Testamento e 2 do Novo Testamento. Das 2 do Antigo Testamento, ele está falando que essas cidades, depois você pode olhar em casa, Isaías 23 e 24, ele vai falar que essas 2 cidades receberam um juízo tremendo, um juízo duro, ao ponto do profeta dizer assim: eu vou queimar os homens dessa cidade. E aqui Jesus está dizendo, olha só, no dia do juízo, se essas 2 cidades, que o Senhor trouxe condenação para elas, se elas tivessem a oportunidade que vocês estão tendo, elas teriam se arrependido, elas teriam aproveitado a oportunidade, que é uma oportunidade inigualável, antes e depois da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essas cidades tiveram oportunidades que outras pessoas não têm.
Meu irmão, você está tendo uma oportunidade aqui nessa noite, que outras pessoas não têm, e sinceramente nós teremos que prestar conta sobre elas. Hoje aqui Jesus está falando com você, resolvendo problemas internos, você e Ele deseja uma resposta da sua parte. Sabe por que nos impede? Sabe por que nós somos impedidos de nos achegar a Jesus? Não é o diabo já foi repreendido na cruz do Calvário, e já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O que nos impede, na maioria das vezes, é exatamente essa ausência de arrependimento genuíno, verdadeiro. Pondo em destaque que a questão aqui é o benefício. Me responde uma pergunta: você cobraria uma dívida com a mesma intensidade de uma pessoa que te deve R$2 para uma pessoa que te deve R$2.000? Você cobraria essa dívida, aquela de R$2, com a mesma intensidade com aquela de R$2.000? Óbvio que não. Nós cobramos de modo diferente, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. E aí nós temos hoje um grande privilégio, que um tempo atrás, há 2.000 anos atrás, Jesus ainda não tinha se manifesto. Esse tempo no qual nós vivemos é um tempo oportuno. A graça de Deus foi revelada em Cristo Jesus. Os profetas almejavam conhecer a mensagem do Evangelho, mas eles viam de longe e não viam de perto como nós. O apóstolo Paulo diz isso: eles viam a sombra, as sombras, nós vemos face a face, nós vemos a verdade, nós vemos o Cristo, nós vemos aquele que morreu, que ressuscitou, está vivo, que é o Senhor da vida, do tempo, da morte e de todas as coisas. O privilégio que nós temos é imenso. O privilégio que nos foi dado é de que Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo mesmo todas as coisas e não imputando aos homens as suas transgressões. Perdão. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O tempo que nós vivemos é o tempo do privilégio. Jesus é tudo em todos. Jesus é tudo o que nós necessitamos. Sem Ele a vida não se explica. Sem Ele a vida não se sente da maneira adequada. Jesus é o ponto central de todas as coisas. Por meio dEle, para Ele foram criadas todas as coisas. Mas Ele se manifestou. O Deus Todo-Poderoso Criador se tornou homem como nós. Padeceu as nossas dores e as nossas aflições. Perdoou os nossos pecados e nos ofereceu e nos oferece até o dia de hoje oportunidade de nova vida e de nova consciência. Isso ninguém paga. É o tempo do privilégio. O que os homens não conseguiam fazer, nenhum homem, nenhum tipo de sacrifício, Jesus fez. E por isso nós podemos ser salvos pela graça do nosso Senhor. Nenhum momento houve também a presença da igreja. Apesar da igreja ter tantas dificuldades, ser formada por homens e mulheres pecadores, em nenhum momento da história, nenhum momento, houve-se um lugar onde Cristo estivesse sendo manifesto, dia após dia. Restauração estivesse acontecendo, noite após noite. E aqui eu vou até um pouco mais pessoal a você. Meu irmão, quantas bênçãos incontáveis o Senhor tem dado a você. Sabe esse ar que você respira? Providência do Senhor. Sabe esse músculo que você tem? Providência do Senhor. Sabe essa alma vivente que você tem? Providência do Senhor. Existem livramentos que nós nem percebemos, e a boa mão do Senhor está estendida sobre nós. Em todos os momentos da vida, Ele faz nascer sol sobre justos e injustos. A nossa vida está cercada da misericórdia, da graça e da bondade do Senhor. Deus nos cerca de todos os lados, só porque Ele deseja nos ver bem. E nós somos alvos dessa graça. Nós éramos para estar condenados, mas Ele nos ofereceu nova vida e uma nova oportunidade.
Muitos de nós que estamos aqui já éramos para estar mortos por causa do nosso pecado, mas Ele nos livrou da morte. Ele nos livrou e continua nos livrando dos grilhões do inferno. As bênçãos do Senhor estarão depositadas sobre as nossas vidas. Não vê quem não quer. Está presente, não é algo distante, é algo muito próximo. Olhe para a sua vida, quantos livramentos, quantos momentos que você se viu ao ponto da morte lhe tragar, lhe comer, e simplesmente o Senhor o livrou de tudo isso. Quantos privilégios que nós temos. Mas eu gostaria de dizer a você nessa noite também, meu irmão, que todo privilégio traz responsabilidade. Nós teremos que sair daqui nessa noite, e eu tenho certeza, nós sairemos aqui dessa noite com uma resposta para Deus. Você que veio aqui nessa noite, você vai dar alguma resposta para Deus. Até o seu silêncio é uma resposta. É uma resposta a essa oportunidade que Ele está nos dando. Porque todo privilégio exige uma resposta. E a resposta que Ele espera de você e de mim, a resposta que Jesus espera de você, que está aqui nessa noite, de todos nós que estamos aqui nessa noite: arrependimento. Arrependam-se dos seus pecados, confessem os seus pecados, e todas as suas transgressões serão perdoadas. Confessem, arrependam-se do coração, e você caminhará como alguém que foi justificado, perdoado, e a paz de Deus será sobre a sua vida. Só que arrependimento não é só para salvação. Arrependimento é algo que realizamos todos os dias na nossa vida. Todo dia é dia de arrepender-se. Todo dia é dia de confessar os nossos pecados. O problema é que a nossa intensidade de arrependimento, ela é muito frágil, ela é falsa. Nós não nos arrependemos do nosso pecado. O nosso pecado está ali, mas esse arrependimento que ele diz, que o texto nos diz, é quando há dentro de si um choro, uma angústia, um arrependimento que nasce exatamente quando nós reconhecemos o que somos: pecadores, perdidos, que amam os caminhos de morte, que amam aquilo que nos faz mal, que amam a morte ao invés da vida, gostam de prejudicar a si mesmo. Esses somos nós, irmão, pecadores que dependem da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Arrependimento não é só para salvação, arrependimento também é um estilo de vida. Arrependimento é uma forma de entender a vida e pedir: Senhor, perdoa os nossos pecados. Eu quero dizer a você nessa noite que você está tendo uma oportunidade inigualável, mas eu gostaria de afirmar aqui no nome de Jesus e pela autoridade do Espírito Santo de Deus: arrependa-se do seu pecado, porque ainda dá tempo. Os dias estão passando e as horas também estão contadas. Talvez essa seja a sua última oportunidade, meu irmão. Talvez seja a última vez que você vai poder ouvir isso. E eu gostaria de dizer com toda força e com toda certeza: se hoje aqui nessa noite você se arrepender dos seus pecados, se hoje aqui eu me arrepender dos meus pecados, arrependimento verdadeiro, genuíno, eles estão perdoados diante do Senhor. E Ele não olha mais para os meus pecados e me oferece uma nova oportunidade de caminhar juntamente com Ele. Então, da multidão de pecados que eu tenho, Ele faz com que, ainda que vocês estejam tão sujos, Ele fará com que, por meio do seu precioso sangue, de que vocês fiquem tão limpos, com a semelhança da neve e do algodão. Ainda que os seus pecados sejam imensos, Ele vai pagar toda a sua dívida. É só crer, meu irmão. É só arrepender-se dos seus pecados. Essa foi e sempre será a mensagem de Jesus. Arrependam-se e creiam no Evangelho de Cristo Jesus. Pecados cometidos sem arrependimento verdadeiro, não há aproximação de Jesus. Aí talvez você pense: mas eu já sou salvo. Você também, meu irmão, precisa de arrependimento. Quando?
todos os dias, porque todos os dias nós pecamos, e às vezes a gente precisa se arrepender do nosso próprio arrependimento, porque às vezes é uma farsa, é uma mentira, é um engano que nós fazemos para nós mesmos. Nós não nos arrependemos do nosso pecado torna-se um familiar, torna-se alguém próximo, alguém que nós começamos a amar. Então hoje é a oportunidade que todos nós que estamos reunidos aqui nessa noite, e a mensagem do Evangelho continua sendo essa: arrependa-se dos seus pecados, confesse-os, e o Senhor certamente os libertará de todos esses males, de todas essas aflições, e quebrará de uma vez por todas as correntes e influências do diabo sobre a sua vida, meu. O segundo impedimento que o texto vai nos dizer, fala da cidade de Cafarnaum, e Jesus diz basicamente isso para eles: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. O segundo impedimento que bloqueia o meu acesso a Jesus e a nova vida que Ele promete é a soberba. Jesus operou muitos milagres, mas essa aqui parece que era um ditado popular da cidade de Cafarnaum, como também Isaías capítulo 14, versículo 13 ao versículo 15, que vai dizer exatamente que um rei disse: eu subirei ao céu e serei maior do que o Altíssimo. Um ditado que reflete esse conteúdo do coração do homem, onde Jesus operou diversos milagres e continua realizando. Todos nós que estamos aqui reunidos vemos o que Jesus faz. Todos nós que estamos aqui reunidos sabemos o que Jesus faz. Não há desculpa, nós vemos o que Ele faz e continua a realizar no nosso meio. Muitas são as bênçãos, muitos são os milagres e muitas são as provisões que Ele nos tem dado. Muitas e muitas bênçãos Ele nos tem dado. Porém, quando o nosso coração é tomado pela soberba, a ideia é essa: a soberba anuncia a queda. A soberba é o princípio da queda, quando nós achamos que nenhum mal pode nos atingir. Sabe aquele estado que nós achamos que nenhum mal pode nos atingir? Que nós estamos dia após dia sendo desequilibrados, dia após dia, e nós achamos realmente que nenhum mal pode atingir a nossa vida. Porque primeiro que a gente tem fôlego, a gente tem força, e qualquer problema que vir em direção à minha vida, eu vou ter condição de lidar com ele. Parece que essa era a situação de Cafarnaum, uma cidade que Jesus passou, uma cidade que não conseguiu olhar para Jesus e enxergar que a soberba precede a queda. Corações tomados pela soberba anunciam o abatimento. E quando nós pensamos em soberba, a soberba cega, meu irmão. Muitas vezes, quando nós não reconhecemos que se tem algo que nos distancia de Jesus, é a soberba. Porque nós achamos realmente que podemos com alguma coisa. Nós realmente achamos que temos força suficiente. A soberba nos cega, pois achamos que as coisas que possuímos, como bens, riquezas, amizades, elas produzirão em nós segurança. Nós seremos imbatíveis, porque temos uma rede de contatos, de gente capaz de nos ajudar no momento difícil. Nós temos dinheiro, nós temos, talvez não tenha dinheiro, mas talvez eu tenha uma amizade, e essa amizade pode me garantir. Seja o que for, nós cercamos as nossas vidas de coisas que são transitórias, vão passar, o dinheiro acaba, a força do braço passa, a amizade acaba, mas aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças. Aqueles que dedicam a sua vida ao Senhor conseguem ser renovados no mais profundo do seu interior e do seu coração. É diferente porque a soberba cega o homem. Irmão, se uma bactéria pequenininha entrar no seu organismo, ela acaba comigo e com você em questão de dias. Sabe o que nós somos? Nada. E nós achamos que realmente somos alguma coisa. Achamos que somos imbatíveis. A soberba também enlouquece o homem. O homem fica louco, pois esse ser que é extremamente vulnerável,
é extremamente fácil de ser abatido e acabar com ele em questão de segundos, acha que pode se manter de pé diante de um Deus todo-poderoso, acha que pode viver sem ele. Esse ser, como eu e como você, fracos, extremamente fracos e pequenos, que não somos nada, achamos que somos alguma coisa, e achamos que podemos viver por conta própria, que podemos viver uma vida sem Deus, uma vida sem a presença, sem o cuidado e sem a boa mão dele. Mentira, mentira. Quantas histórias e quantas histórias de pessoas que confiaram no braço, de pessoas que acharam que seriam imbatíveis e de repente simplesmente desapareceram, foram abatidos, porque a soberba, ela traz consequências, ela traz abatimento. Sabe aquela ideia que muitas vezes passa no nosso coração? Para que Deus se eu tenho tudo que eu preciso? Meu irmão, sem Deus a nossa vida não é nada. Sem Deus no coração e Jesus Cristo nos ensinando a caminhar, ai de nós, porque nós não temos nada e não somos nada. E a soberba também, ela revela o pior lado da humanidade. É quando um homem como eu e como você, extremamente frágeis, olham para o outro e se acham no direito de menosprezar, de agredir, de dizer que o outro não presta. Um ser criado à imagem e semelhança de Deus, da qual nós lançamos palavras de maldição, palavras desejando mal. Essa é a história do homem sem Deus. Corações soberbos, e entendo o que eu estou dizendo nessa noite, porque digo isso com muita seriedade a você, a todos nós que estamos aqui reunidos nessa noite. Jesus vai oferecer uma oportunidade para mim e para você, novamente. Se o coração soberbo não for tratado, ele será abatido. Se o coração soberbo não for cuidado, o Senhor oferecerá uma resposta e uma possibilidade de ser restaurado. Se ele não for restaurado, será abatido. Por quê? Porque o Evangelho também tem essa cara. A quem muito é dado, muito é cobrado. Quanto maior a oportunidade, maior a condenação. Quanto mais oportunidade nós temos, pior fica, meu irmão. Talvez você conheça um Jesus que parece que está correndo atrás de você. Jesus não está correndo atrás de você. Um Jesus que está desesperado, correndo. Não, Jesus não está, irmão. Ele está oferecendo aqui oportunidades diariamente para nós. Todo dia o sol brilha, todo dia o Evangelho chega no meu coração, todo dia, e todo dia que eu rejeito esse Evangelho, condenação está vindo sobre a minha vida. E eu quero dizer a você, eu estou, em nome de Jesus, trazendo um alerta para cada um de nós que estamos aqui reunidos. Mas eu estou há 20 anos na igreja, indiferente. Se não se arrepender, não muda. Se não, sem arrependimento não tem nova vida. Então eu torno-me religioso e não discípulo de Jesus. Sabe por quê? E essa é uma das partes que eu gosto mais do Evangelho. Esse texto que eu vou ler aqui com os irmãos, ele fala sobre a importância da humildade. A humildade sincera que nasce do coração. E talvez você pergunte assim, mas para entender o Evangelho eu preciso de muito. Não precisa de muito. Porque no Evangelho, o que Jesus está preocupado é com a condição do coração, e não com a condição intelectual. Ele está preocupado com pessoas que demonstram exatamente esse perfil que ele vai dizer no mesmo capítulo, no verso 21. Jesus diz basicamente isso. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças eu te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque foi do teu agrado.
Quem recebe a revelação do Evangelho não é quem tem um diploma ou deixa de ter. Quem recebe a revelação do Evangelho é quem tem um espírito quebrantado e contrito, porque o Senhor não desprezará. É quem olha e diz: Senhor, ai de mim, que sou um pobre, miserável e necessito da tua graça. E não aqueles que acham que são alguma coisa, mas aqueles que sim, que entenderam que Jesus poderia sim ir para um casamento, nascer de um casamento que já tivesse estabilizado. O projeto de Deus em Jesus Cristo podia nascer de um casamento de 30 anos, mas Jesus vai para uma barriga de uma mulher que ainda nem tinha casado e para um casamento que ainda ia se iniciar. O Evangelho é revelado para Isabel e Zacarias por meio de João Batista, 2 senhores de idade que já estavam nas últimas. O Evangelho é revelado para esse povo que não tem nada, mas que tem um coração humilde, que tem um coração onde Deus trata, onde Deus quebra e refaz, onde Deus tem facilidade de moldar, onde não há resistência, onde há tratamento, onde a gente abre o coração e diz: Senhor, a casa realmente é sua, quebre e refaça, porque eu sou teu. De gente que tem humildade no coração e reconhece que não tem nada, não é nada, e que tudo que tem, tudo que é fruto exclusivamente da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A soberba anuncia a queda, mas a humildade anuncia o sucesso. A humildade anuncia que a nova vida pode começar. É por meio das coisas simples que Ele revela a maior grandiosidade que nós temos, que é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pense num Deus que foi para o ventre de uma mulher. Nós temos que aprender com a graça do nosso Senhor. Um Deus que vai para o ventre de uma mulher, o Deus que poderia nascer nos palácios, mas nasce numa manjedoura, o Deus que poderia assumir toda a grandiosidade de Israel e ser o príncipe de Israel, mas Ele não vai como príncipe de Israel. Ele diz: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar vida em favor de muitos. Louvado seja o nome do Senhor, porque ocultaste dos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos a grandiosidade do Evangelho. Louvado seja o Senhor, porque encontrou no nosso coração humildade de espírito. Sabe por quê? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais são o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, vos maltratarem e disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor, porque a soberba é um impedimento de se aproximar dele, mas aqueles que se quebrantam começam a desfrutar das preciosas revelações que tem no Evangelho. Irmão, tem coisa profunda para você desfrutar. Tem relações de intimidade com Jesus profundas, que nós não sabemos ainda, mas para chegar lá no fundo, primeiro tem que se desfazer, tem que se arrepender, tem que desenvolver humildade. E o último impedimento é a rejeição da mensagem. Jesus diz exatamente isso para os discípulos. Jesus poderia aparecer para você, irmão, e não seria bonito? Jesus aparecendo para você, dizendo: e aí? Mas Jesus não aparece, a não ser especificamente em alguns casos. Mas esse Jesus que não aparece, ele aparece de outras formas. Porque aqui o texto vai dizer: quem rejeita os discípulos, rejeita aquele que o enviou. E é só para mostrar que o rosto de Deus, a manifestação da graça de Deus, vem por pessoas pecadoras como eu e como você, que decidiram viver o Evangelho e que agora tornam-se representantes de Deus. Ele poderia aparecer para você e dizer tudo o que está acontecendo na sua vida, mas Ele não faz isso. Ele aparece por meio da vida de alguém como você, cheio de pecados, de erro,
mas que a graça do Senhor perdoou porque houve fé, arrependimento e humildade. Ele poderia aparecer com toda a glória, e aí todos nós se converteríamos, porque ele apareceu com toda a glória, mas ele não aparece com toda a glória. Ele aparece numa humildade de uma igreja azul. Ele aparece na humildade de irmãos que convivem aqui, mas ele aparece e ele fala, e ele toca, e ele transmite a mensagem. Então, quando eu rejeito a mensagem, que vem de uma pessoa tão simples, de uma pessoa tão carente como eu e como você, e do qual eu me incluo mesmo, para dizer que a mensagem que trago a vocês, não trago de um coração que é perfeito, mas de um homem que também tem as suas falhas, e das quais me abomino e me consumo por causa delas, mas que ao olhar para Jesus, encontro nele toda a paz que preciso para continuar vivendo. Mas é por meio dessa simplicidade, de um culto como esse, de um ventilador que faz um barulho que talvez você fique incomodado, de um culto e de um templo que talvez não tenha um ar-condicionado, de um camarada que poderia estar de terno, gravata, seja o que for, mas ele veio como o jardim do Éden. Seja do que for, irmãos. Mas sabe por quê? Porque Jesus não precisa das nossas caricaturas. Ele não precisa aparecer como um hipócrita. Ele aparece na simplicidade e na verdade, sabe dizendo o quê? Eu sei o que é ser carne e osso. Eu sei o que é sentir medo. Eu sei o que é olhar e tremer, porque a morte está à minha espera. Esse é o Senhor Jesus que te conhece, meu irmão. Esse é o Senhor Jesus que está oferecendo para você nessa noite. Tem uma oportunidade boa para você. Tem uma oportunidade e um novo momento para você. Mas para quem? Para todos nós que estamos aqui reunidos nessa noite. Oportunidade que você está tendo hoje, aqui nessa noite. Jesus quer uma resposta da sua parte. Qual é a resposta que você vai dar? Qual é a resposta que você vai dar? Hoje é o dia da resposta. Hoje é o dia que Jesus nos chama para uma conversa franca e aberta, dizendo assim: eu não estou perguntando se você é pecador. Eu não estou perguntando sobre os seus pecados. Eu estou perguntando se você está disposto a caminhar comigo. E aí? Vamos? Mas eu não consigo. Eu não estou perguntando se você consegue. Estou perguntando se você está disposto a se arrepender dos seus pecados e a crer no Evangelho. Porque o demais, Ele garante. A história nunca será sobre nós, mas sim sobre o que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pode fazer. Sabe por quê, irmão? Tudo que nós somos e temos aqui nessa noite, todos nós que estamos aqui nessa noite, não temos mérito nenhum para ficar diante de Deus. Nós não somos nada. Nós não temos nada a não ser pecado. Todos nós não temos mérito nenhum para estar diante de Deus. Mas confiamos no sangue de Jesus, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Talvez você pense, mas a minha vida está muito carregada. Meu irmão, o Senhor dos Senhores morreu, e a morte dele vale mais do que todo o seu pecado. E não há grilhão que possa segurar quando o sangue de Jesus nos cobre de todo ele. E diz: está perdoado, segue em paz. E Ele não está perguntando realmente para você nessa noite qual é a sua situação. Ele está dizendo para você nessa noite exatamente isso: creia no sangue, na morte
e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E todas as coisas serão feitas novas. Novidade de vida vai surgir na sua história. Mas a pergunta está feita a você, está feita a mim, está feita para nós que estamos aqui. Qual é a resposta? Eu vou convidar você a ficar de pé nesse momento. Convidar o Ministério de Louvor aqui à frente. E você vai fechar os seus olhos aí, sinceramente. Feche os seus olhos. Comece a entrar na presença de Jesus agora. Aquele que perdoa pecados está aqui. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Curve a sua fronte. Entre em concentração na presença de Jesus agora. E ouça essa música. Mas não saia daqui sem dar uma resposta. Eu vou fazer esse pedido a você. Qual resposta você dá? Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo.
sua casa. Se você estiver aí, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu faça ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se encha de bondade e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Quero dizer a você que sozinho você não consegue. Então, se sozinho você não consegue, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Se alguém deseja aceitar Jesus, reconciliar-se com Jesus, agora é hora da resposta. A pergunta está feita diante de você. Qual será a sua resposta? Existe alguém aqui que queira? Se você quiser, aí no seu lugar, levante a sua mão. Existe alguém? Levante a mão. Senhor, nós estamos aqui na tua presença. E o Senhor sabe o que cada um deles enfrenta. Ajuda-os, Senhor. Como a tua igreja, nós estamos aqui na tua presença. Dizendo: ajuda-os, Senhor. Que as armas do diabo sejam quebradas e desfeitas em nome de Jesus. Que toda obra do diabo que foi feita, que prendeu, que amarrou, que nessa noite seja despedaçada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que seja desfeita em nome de Jesus, que as obras do diabo que foram levantadas contra cada um desses e sobre aqueles que estão reunidos aqui nesse lugar, mas que não conseguiram vir até aqui à frente, que estão presos, amarrados. Basta uma palavra vinda do alto, do trono da graça, para que tudo seja desfeito. Então, Senhor, se nós podemos pedir algo ao Senhor nessa noite, como a tua igreja, como o teu povo, ajuda-os, Senhor. Liberta-os, Pai. Liberta-os, Jesus. É maior do que eles, mas não é maior do que o Senhor. É mais forte do que eles, mas não é mais forte do que o poder da cruz do Calvário. Que essa resposta ao Senhor não é uma resposta de dizer: eu estou pronto, estou aqui. Não é.
Essa resposta é dizer: Senhor, sou fraco, ajuda-me. E que a tua graça seja sobre eles. Assim nós oramos e levantamos um grande clamor por eles. Para que esses frutos daqui, a conversão aconteça no coração por meio da ação do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Liberta-me. Em nome de Jesus. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Bendito seja o teu nome. Amém.